A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu sou o pastor Daniel Fernandes e hoje eu quero falar uma palavra maravilhosa para você, que é na verdade o carro-chefe aqui do nosso canal, que é sobre a oração. Nós vamos falar sobre este grande poder, essa grande arma que Deus entregou nas nossas mãos, que é a oração. Se você soubesse o poder, a força que uma oração faz, você fazia ela todos os dias e a todo momento. Sei que muitas das vezes a gente não consegue fazer uma oração 24 horas por dia, mas nós conseguimos conversar com Deus, mesmo quando nós estamos trabalhando. E eu quero falar sobre a força da oração. Mas antes, eu quero aqui desejar para você uma ótima noite, desejar para você, querido, que você tenha uma noite maravilhosa na presença do Senhor. Quero te dar a paz do Senhor também, que Deus ele venha abençoar você e a sua casa grandemente no dia de hoje, em nome do Senhor dos Exércitos. E se você está ouvindo aqui essa mensagem, se você está aqui no nosso canal pela primeira vez, eu já vou pedir a gentileza de você se inscrever aqui no nosso canal, amém, querido? Você vai se inscrever no nosso canal e após você se inscrever, você vai acionar as notificações, que é aquele sininho, e todas as vezes que nós postarmos um vídeo aqui, você vai receber aí na sua casa, no seu celular, em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus. Amados, eu quero falar aqui do poder da oração, mas antes de falar sobre isso, eu preciso ler um texto para você, que está aqui no livro de Isaías, capítulo de número 38, a partir do versículo de número 1. E eu vou ler aqui para você. Diz assim a palavra do Senhor: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Senhor, lembra-te, peço-te que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Louvado, engrandecido és o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, eu quero falar hoje sobre o poder da oração. E para falar sobre este assunto, eu escolhi aqui o texto de Isaías, capítulo de número 38, a qual a Bíblia diz que o rei Ezequias, ele adoeceu de uma doença mortal. E Deus, através do seu profeta, através de Isaías, Deus ele fala com Isaías para ir até a casa de Ezequias, a fim de falar para Ezequias arrumar a tua casa, porque ele iria morrer. E sendo Isaías um profeta de Deus, reconhecido como homem de Deus, quando o rei Ezequias ele soube, querido, daquilo que o profeta foi falar para ele, Ezequias ele virou o rosto para a parede, porque ele estava certamente em uma cama, pois ele estava muito enfermo, e ele começou a orar a Deus. E ele começou a orar a Deus de uma forma tão tremenda, mas tão tremenda, que a Bíblia diz que a oração dele tocou o coração de Deus. Que Ezequias voltasse lá, que Isaías voltasse lá e dissesse para ele: olha, assim diz o Senhor, acrescentarei, eu ouvi a tua oração, eu ouvi as tuas lágrimas, e em 15 anos, louvado seja Deus, 15 anos. E eu fiquei imaginando, querido, o porquê que Deus ele fez isso. Porque Deus já tinha decretado que ele iria morrer, que era para ele arrumar a casa dele, que ele iria morrer. E Deus não costuma voltar com a palavra dele. Deus não costuma voltar com aquilo em que ele fala. E ele volta com aquilo que ele falou para o profeta. Ele fala: olha, Isaías, volta lá, porque agora você vai falar para aquele homem
que eu vou acrescentar mais 15 anos para ele. E eu estava aqui, querido, olhando a oração de Ezequias. Porque Ezequias, quando ele vira o rosto para a parede, ele fala: ah, Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante de ti em verdade, e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ezequias, para ele orar dessa forma, ele era um homem que tinha o coração voltado para Deus. Ele era um homem que ele fazia a obra de Deus. Ele era um homem que ele estava, querido, no centro da vontade de Deus. Ele era um homem que ele fazia as coisas que Deus gostava. Ele era um homem que ele andava reto nos caminhos do Senhor. Ele era um homem que ele andava com verdade no Senhor. Veja que ele fala isso, ele não era qualquer homem. E ele fala assim, com verdade e com coração perfeito aos teus olhos, aleluia. Não era qualquer um que estava falando com Deus, não era. Ele estava dizendo com Deus: olha, Senhor, eu andei reto nos teus caminhos, eu fiz o que o Senhor queria, eu era reto aos teus olhos, o meu coração era voltado para o Senhor. E ele chora, e quando ele chora, querido, ele toca o coração de Deus. Ele toca o coração de Deus. Deus, ele olha o filho dele chorando, por ele ser íntimo de Deus, porque aquilo que ele fala para Deus mostra que ele era íntimo de Deus. Quando ele chora, ele mostra que ele tinha intimidade com Deus. E quando ele mostra aquela intimidade com Deus, quando ele lembra aquela intimidade com Deus e ele chora de coração, Deus, ele se compadece daquele homem. Olha a importância, querido, da gente ser íntimo de Deus, da gente ter um coração voltado para Deus, de nós dialogarmos sempre com Deus. Olha a importância de nós estarmos sempre conversando com Deus, de nós estarmos sempre com a intimidade, ligados com Deus. Moisés também foi dessa forma. Quando Deus ele fala para Moisés: olha, Moisés, eu vou matar todo mundo, e eu vou fazer um novo povo, uma nova geração, e essa geração vai sair de você. Moisés ele fez Deus voltar atrás. Ele falou com Deus: Senhor, eu não quero isso. O que vão dizer do Senhor? Que a gente saiu de lá da terra e todo mundo foi exterminado? Não, e Deus ele voltou atrás. E quando Deus ele volta atrás, ele fala para Isaías: olha, Isaías, fala para lá para o meu filho que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. O que eu quero dizer com isso, querido? Que você deve orar ao Senhor, que você deve conversar com o Senhor, para que você possa ter mais e mais livre arbítrio para conversar com Deus, para você ter mais intimidade com Ele, para você ter cada dia mais e mais acesso com Ele. Todos nós temos acesso com Deus, mas tem um que é segundo o coração de Deus. A gente vê, querido, na época de Jesus Cristo, 500 pessoas viram Jesus Cristo subindo ao céu, mas dessas 500, 70 foram aqueles que ele vocacionou para estar pregando o Evangelho, saíram nas aldeias pregando o Evangelho. E dessas 70 pessoas, 12 eram seus discípulos, aqueles que eram mais chegados a ele. Mas desses 12, 3 eram mais íntimos dele. Mas desses 3, um era segundo o coração de Deus. Um tinha um coração mais voltado para Deus. Então, querido, em nome de Jesus Cristo, começa a orar a Deus. Começa a fazer a vontade de Deus. Eu tenho certeza que em nome de Jesus Cristo você terá um acesso muito mais fácil com Deus. Deus ele vai se compadecer muito mais, mas muito mais das suas orações em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Amado Deus eterno Pai, eu já quero te agradecer, ó Deus, em nome de Jesus, por essa grande oportunidade a qual nós estamos tendo, ó Pai, de orar e falar contigo, meu Pai, no dia de hoje. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, por tudo o qual o Senhor tem feito por nós. Obrigado, meu Deus, por essa palavra a qual nós aprendemos grandemente nessa oração da noite de hoje, que nós devemos ter mais intimidade contigo, que nós devemos ser ligados mais contigo, que nós devemos ter o coração voltado para o Senhor, que nós devemos, ó Pai,
estar reto, meu Pai, andando contigo aos teus olhos. Sim, Senhor, meu Pai, que ainda que os homens não vejam, o Senhor é aquele que vê todas as coisas. Nós devemos pensar dessa forma. Nós devemos pensar, ó Deus, que ainda que os homens não estão vendo os nossos erros, os nossos pecados, o Senhor está vendo. Então nós devemos andar, ó Pai, retos perante os teus olhos, não perante os olhos humanos, não perante os olhos dos homens, ó Pai. Nos ensina cada dia mais e mais, Senhor meu Deus, nos dá cada dia mais e mais sabedoria, para que nós possamos andar nos teus caminhos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor meu Deus, por tudo ao qual o Senhor tem falado conosco. Nós temos aprendido grandemente através da tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Amados, fique com um recadinho que eu vou deixar para você no final do vídeo, em nome de Jesus. Fala pessoal, antes de passar esse vídeo para você, eu quero mostrar para você que o curso que eu estou fazendo, Viver de YouTube. Se você quer viver de YouTube, se você quer fazer como essas pessoas que eu vou mostrar para você aqui nesse vídeo, fazer vídeos em casa e receber em dólar, eu vou deixar o link para você aqui na descrição aqui desse vídeo, beleza? Estou aprendendo com o Peter, esse cara aí que tem vários canais no YouTube, vários canais de sucesso. Ele te ensina desde o básico até o avançado a você viver de YouTube, a você crescer nessa plataforma maravilhosa. Então, se você tem esse desejo, clica aqui embaixo. E o melhor, o curso é de graça, tá bom? Você vai clicar aqui e você vai fazer o curso de graça. Se você quiser se aprofundar mais, é somente R$ 28,00 mensais. Você vai ter 12 módulos, bastante conteúdo para aprender aí como ter um canal de sucesso no YouTube, beleza? Então, bora pro vídeo.